Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Estamos mais uma vez aqui com o quadro dos pré-candidatos que vêm se apresentar aqui para que vocês os conheçam mais um pouquinho, saiba da sua trajetória de vida, da sua experiência de vida e quais as propostas, né? E o que ele tem a dizer a você para essa campanha deste ano de 2018. Hoje, graças a Deus, mais uma mulher aí para estar entrando dentro desse empoderamento tão difícil que é, né? Uma mulher abrir caminho dentro de qualquer que seja o espaço nesse Brasilzão nosso. Entrando aqui no nosso estúdio agora, a Ritva, pelo PDT, pré-candidata a deputada estadual. Ritva, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje para falar um pouquinho para os sul-mato-grossenses aqui sobre essa eleição de 2018. Prazer é todo meu, Alcina Reis, muito obrigada pelo convite. E é sempre muito importante, né, quando a gente consegue um espaço como esse, para estar contando um pouquinho da nossa trajetória e ser entrevistada por uma mulher, né, uma mulher já empoderada também. Então, muito feliz de estar aqui, obrigada. Olha, você, apesar de... Você já disputou 3 campanhas, não foi isso? Sim. E também já ocupou importantes cargos aqui na nossa capital, né? Sim. Você esteve há pouco tempo na gestão pública da prefeitura, não foi isso? Exatamente, eu participei da gestão do prefeito Alcides Bernal e eu fui diretora-presidente da agência de regulação do município, aquela agência que cuida dos serviços públicos, né? Então, serviço de água e esgoto, transporte coletivo, cemitérios, funerárias, enfim. Então, todos os serviços públicos são regulados pela agência e esse era um trabalho que nós desempenhamos lá. Essa pasta era você que cuidava? Primeira mulher a presidir a agência de regulação. Olha só. A gente está falando desse empoderamento da mulher e eu fui a primeira a presidir a agência que já à época contava com 13 anos de existência. Muito legal. Ritva, o que você assim tem encontrado de maior dificuldade nessa questão? Nós não podemos falar em igualdade da questão dos sexos, porque a gente sabe, a gente sente na pele, a mulher que hoje desempenha um trabalho social, seja ele qual for, ela sente na pele essa competição e a gente tem que matar um leão por dia e deixar 2 amarrados para outro dia, né? É verdade. E como é que foi você pegar uma pasta de responsabilidade dessa e enfrentar o sistema aí e poder tocar? Olha, foi uma experiência única. Eu costumo dizer que a agência de regulação, a oportunidade que o Bernal me deu, foi uma oportunidade em que eu fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tá? Porque ali foi um ambiente de muito aprendizado, de muita exigência, porque tudo que diz respeito a serviço público é ininterrupto. São serviços prestados que eles não admitem interrupção. Você tem que fazer regulação de preço, a regulação da qualidade desse serviço, como é que esse serviço está sendo prestado para a população. E sempre tem alguma coisa, alguma questão para você estar enfrentando, dirimindo. Né? Então foi um ambiente muito interessante. Qual foi o seu maior desafio lá? Olha, o maior desafio era justamente você segurar os interesses puros e simples das concessionárias. Porque a gente sabe que todas as empresas elas visam lucro, mas a gente tem que resguardar o equilíbrio desse contrato, não só para garantir à empresa que ela tem as condições de prestar o serviço, mas também que a relação dela para com o usuário seja uma relação equitativa, que ela seja uma relação que também o beneficie. Porque a gente sabe que o serviço tem que ser bem prestado com qualidade, mas com modicidade. Então, era uma questão bem complicada de você dirimir essa modicidade. O que é modicidade hoje num país que vive uma inflação como a gente vive? Embora os índices oficiais digam que não. Né? Os momentos mais assim, sensíveis era justamente quando a gente tinha que, obrigatoriamente por contrato, conceder o aumento de tarifa, por exemplo. Mas nós fizemos um trabalho muito bacana aqui em Campo Grande, porque em 2013 nós conseguimos no transporte coletivo reduzir 2 vezes o preço da tarifa. Né? Então nós tivemos uma redução no primeiro momento do PIS/COFINS, que foram 10 centavos,
E na sequência, quando nós tínhamos que ver o aumento da tarifa, nós conseguimos trabalhar a isenção do ISS, né? Que o ISS até hoje é uma confusão que as pessoas fazem. Todo mundo fala assim, não, está dando isenção para a empresa, para as empresas, para o consórcio. Na verdade, o imposto, ele compõe a cesta de valores, de índices que vão trabalhar e resultar numa tarifa que vai ser cobrada. Na medida que você tira esse imposto, você reduz não para a empresa, mas para o cidadão. Então o benefício da isenção do ISS, que é uma coisa que eu acho muito bacana, que até hoje perdura, que é uma medida que foi muito benéfica, acredito que não vão tirar nunca mais isso da população de Campo Grande, foi justamente esse, que nós não atingimos só o cidadão mais humilde, não. Esse foi beneficiado, mas o empresário também foi. Aquela patroa que às vezes tem a sua funcionária em casa também foi, porque ela reduziu esse imposto, ela deixou de pagar esse imposto na tarifa do transporte público. Foi um benefício de uma forma geral. Foi um benefício geral para a sociedade. Então esse foi um exemplo. Um outro exemplo, um enfrentamento que eu tive logo que eu assumi em 2013, foi a questão da tarifa VIP de religação de água, que foi estabelecida. A tarifa, ela era uma taxinha de R$24, ela saltou para 138, né? Foi logo nos primeiros dias que eu assumi. Então, um dos primeiros atos que eu tive foi do quê? De suspender a tabela vigente, porque ela tinha feito uma série de modificações, essa tabela de serviço da Águas Guariroba, e na sequência disso nós estabelecemos o quê? Apenas o aumento na tarifa do percentual inflacionário previsto. E retiramos aquelas modificações que não estavam sendo benéficas para a população. Então, uma taxa que tinha subido 400 e tantos %, nós restabelecemos, dentro daquela política da modicidade, né, um valor de 24, mais o acréscimo, né, inflacionário da época, que eu acredito que foi na faixa de 6% apenas. Rítiva, seria dentro dessas questões que atingem diretamente a economia, o bolso da população, né? Porque os encargos, eles vêm de encontro com toda a população, de uma forma geral. Sim. Seria dentro dessas questões a sua pauta de projetos, de campanha? Essa seria uma vertente, porque como mulher eu não posso desprezar também as lutas pelo empoderamento, pelo direito da mulher. Hoje o nosso estado ele é campeão, é um título, né, horrorosamente triste, ele é campeão nacional em violência contra a mulher, em assassinato de mulheres. Então a gente vive uma situação hoje assim, muito delicada quando se diz respeito ao direito dessa mulher, né? De dizer não para o companheiro ou para o ex, de se ver livre da violência. Por mais que a gente tenha uma série de mecanismos estabelecidos pelo Estado, no sentido de dar proteção, de promover apoio a essa mulher, a gente sabe que muitas vezes esse aparelhamento todo não chega no momento mais oportuno. É muito difícil. É inadmissível que essas coisas ainda aconteçam, pois né? É. Então nós vivemos uma situação geral muito triste. A gente teve uma situação agora recente, por exemplo, em Maracaju, onde uma menina de 18 anos foi baleada na cabeça, gestante, pelo companheiro, né, numa briga, deu um tiro na moça, né, ela ficou numa situação muito complicada e o irmão dela ainda tentando segurar o camarada ainda também foi. Né, foi ferido com menor gravidade, mas também sofreu. Então a gente tem, todos os dias que a gente abre o noticiário, a gente tem uma situação lamentável sendo destacada ali com relação a essa questão da mulher. Né? Então é uma vertente que nós pretendemos trabalhar, porque nós não temos delegacias 24 horas de atendimento à mulher no estado. A gente tem um número muito pequeno, nós temos em Campo Grande, temos em Dourados, né? Então nós precisamos ampliar esse tipo de atendimento. No interior acontece muito, né? Exatamente. Principalmente onde tem... onde acontece muito também são com os indígenas, né? Sim. Muitas situações de agressão entre eles. Essa questão da bebida é uma coisa que causa muito esse tipo de situação. E então a Rítiva estaria trabalhando nesses dois pilares, mas com certeza de uma forma geral no todo, né, Rítiva? O que nós vemos, por exemplo, voltando nessa questão dos impostos,
às vezes a gente até se dá o trabalho de revisitar algumas campanhas, alguns discursos, e o que a gente percebe? Que existe uma distância muito grande no que é falado para agradar a população e no que realmente aquele candidato está pensando em fazer. Como é que ele vai estruturar isso depois, ele não quer saber. Ele chega, ele faz a promessa e pronto, né? E muitas vezes... Falar, até papagaio fala, né? E isso é lamentável, porque na medida em que você diz, olha, vou reduzir impostos, vou reduzir tarifa, não vou utilizar esse mecanismo para resolver meus problemas de gestão econômica, porque a gente sabe que a maior parte das vezes a falta de dinheiro é falha de gestão, né? E a gente tem exemplos muito presentes hoje na nossa cidade, por exemplo, a criação de uma taxa de lixo, que por mais que digam que não é uma taxa nova, é sim, né? É uma taxa nova, ela não existia antes, de coleta de lixo não. Existia uma taxa de coleta de limpeza pública, que é uma outra coisa, né? E esse serviço era abarcado pelo IPTU. Antigamente. Hoje nós temos uma criação de um novo tributozinho aí para a gente desembolsar mais um dinheirinho durante todo o ano. É importante o serviço? De uma importância extrema e absoluta, porque limpeza é garantia de qualidade de vida e de saúde. Sim. Mas esse imposto não existia e a cidade sempre bancou esse serviço. Então, vai uma crítica aí para a criação de um tributo. No governo do estado, o aumento das pautas também é absurdo. E aí é uma questão que eu fico meio indignada, acho que com todos os cidadãos e cidadãs do estado, é que você não vê uma atuação mais firme da Assembleia Legislativa, por exemplo, quando ela vai analisar um projeto de lei que preveja aumento de tributos, aumento de pautas, né? Um exemplo muito forte que a gente tem aqui no estado é o diesel, né? A pauta cobrada do ICM em cima desse combustível é tão alta que transformou o nosso estado num mero corredor de passagem, né? Todo o transporte de cargas do estado, né, com algumas exceções, mas o grosso, quem vem de Cuiabá do norte indo para o sudeste e para o sul, atravessa o Mato Grosso do Sul sem abastecer. Ou abastece no Mato Grosso, ou vai abastecer em São Paulo ou no Paraná. Porque a nossa pauta é muito alta. Né? E não se nós fizemos uma proposta a gente de vende redução gasolina para o Paraguai. Sim. E olha o preço que é no Paraguai. Pois é. Né? Pois é. Uma coisa que é interessante, que nós fizemos uma proposta há um tempo atrás, até numa audiência pública na Câmara Municipal, era para tratar da redução do ICM no combustível para promover o quê? Uma redução no custo geral do transporte, seja municipal ou intermunicipal, né? Para dar uma fomentada e tirar um pouco da carga do usuário do serviço, né? O Estado chegou a tirar alguma coisinha durante 6 meses, mas retrocedeu na sua promessa de que reduziria impostos, né? Enfim. Então, nesse campo, eu tenho uma pretensão de trabalhar com uma força muito grande, porque nós precisamos fomentar o desenvolvimento, né? Não só a criação de impostos, porque quanto maior desenvolvimento, maior geração de emprego, de renda, né? Melhor vai ficar para todo mundo. Olha, uma coisa que eu sempre disse, eu tenho tentado levar na maior isenção o site Conteúdo MS, tentado ser o mais isenta possível de opiniões aqui dentro, mas tem momentos que eu não dou conta. Esse é um momento. Você falou na omissão da Assembleia, na omissão da Câmara, e eu sempre disse, eu disse isso na outra campanha, uma coisa que eu acho assim de extrema importância. Quando um candidato a executivo sobe num palanque e diz assim: eu preciso que vocês elejam os meus candidatos, sejam vereadores, sejam deputados, sejam senado. Eu sou contra isso. Eu sou totalmente contra. Tem que levar a panela de ninguém, não. Você tem que escolher a pessoa. Não escolhe partido, não escolhe turma, não. Sabe por quê? Porque senão o executivo vai estar com toda a turma que ele fala assim, ó, é para fazer isso aqui. Aí não tem discussão de pauta, querida.
É verdade. Mas é Só aquela tem a história. discussão e o enfrentamento e o debate saudável, democrático, se houver discussão. Mas aí é que reside, Alzina, na minha opinião, o equívoco dos atuais parlamentares. Não é porque você pertence a um partido X e o seu governador, o seu prefeito, sei lá, né, como exemplo, seja do seu partido, não é por isso que necessariamente você tem que só dizer amém. Mas votar. É o que acontece. Você já viu diferente? É o que acontece? É, mas o equívoco reside exatamente aí. E a gente vem percebendo, a população vem percebendo isso e se indignando de uma tal forma que eu acredito que esse ano de 2018 vai ser um ano muito emblemático no campo político. Nós vamos ter uma renovação muito importante. Assim como foi a Câmara. Como foi a Câmara de Vereadores. A Câmara aqui em Campo Grande. Teve uma boa mudança. 62%. E na próxima tem que mudar mais ainda. Exatamente. Por quê? Porque, olha, eu sou do partido X, o prefeito ou o governador também é do partido X, tá bom. Ele me manda um projeto de lei. Qual é minha primeira obrigação enquanto parlamentar? Eu tenho que analisar esse projeto. Não adianta ele só passar pela comissão e pura e simplesmente ser enfiada no goela abaixo. Ritva, quantas vezes você já viu na TV Assembleia, na TV Câmara, projetos serem apresentados lá? Um parlamentar tá lá no celular, o outro dormindo. O outro tá fuxicando pro outro como é que foi o negócio na hora da noite. O outro tá olhando lá pra cima. Eles nem sabem o que tá em pauta. Eu acho um absurdo aquelas votações. Todos que concordem permaneçam como estão. Oi? Como assim? Quantas coisas passam nesse momento? Gente, os caras nem escutam. Exatamente. Observe, então, assim, observe pra ver. Falta compromisso e entender qual é o papel do parlamentar. Por que ele não escuta? Por que ele não procura saber? Era bom barrar um cara desse ali e falar assim, ô, seu fulano, o que é esse projeto aí? Isso já foi feito. O senhor sabia que o senhor votou tal coisa? Não votei não. O senhor votou sim. Não, isso foi feito lá em Brasília. Exatamente. Né? Agora aqui, tava bom de fazer uma surpresa dessa. Tá. Quem sabe o conteúdo não começa? Opa, boa ideia. O conteúdo gosta de fazer umas graças de vez em quando. Mas, Ritva, nosso tempo, infelizmente, é curto, o papo poderia se estender, né? A casa está aberta a hora que precisar. E eu gostaria que você falasse lá, para todos os eleitores de Mato Grosso do Sul, o seu recado para essa eleição de 2018. Bom, como foi dito no início aqui da nossa entrevista, eu sou uma pré-candidata a deputada estadual e a minha vida está aí, aberta. As pessoas podem pesquisar e devem pesquisar quem são as pessoas que estão se apresentando, né? Até lá, eu costumo dizer, até as convenções, tem um caminho muito longo ainda para a gente percorrer. Acredito que muitas coisas devam acontecer. E o importante esse ano é que a gente tenha noção absoluta, todos, de forma geral, enquanto cidadãos e cidadãs, que a responsabilidade é sempre nossa. E detalhe, a conta também. Né? A conta de tudo que acontece, seja de desmando, seja de desvio de finalidade, seja da saúde que não está boa, a segurança pública que é inexistente, não por falha dos servidores públicos, que é outra categoria que está muito judiada nos governos, e a gente tem que olhar um pouquinho para eles também com carinho e respeito, né? Porque tem servidor que leva de casa material para poder trabalhar, enquanto outras coisas acontecem, né? Então a gente tem que ter uma noção exata da responsabilidade de cada um. Eu, Ritva, enquanto cidadã, enquanto eleitora, o que eu quero para o meu Brasil, o que eu quero para o meu Mato Grosso do Sul? O que eu quero deixar de legado para minha família, para meus filhos, para meus netos? Então nós temos que começar a pensar nisso com muita seriedade. Não é uma brincadeira mera, onde a cada 4 anos você, eleitor, tira, né? Alguns eleitores tiram algum tipo de vantagem. Eu costumo dizer que a gente tem que parar de brincar de votar. Votar é coisa séria, né? E é o nosso futuro, é a nossa vida que está em jogo. Então, se você hoje, de repente, passa por uma unidade de saúde, não tem médico, não tem pediatra, lembra disso. Lá nas eleições, na hora de você escolher o seu representante, você precisa realmente escolher aquela pessoa que você sinta que vai ter compromisso e responsabilidade. Muito obrigada. Valeu, eu que agradeço.